Sou Paulo Serra, diretor de inovação da Blue Ocean, e dou as boas-vindas a vocês. Aqui é a nossa sala 5 da série Educa Online, onde vamos tratar aqui para muito além das aulas. Então, vamos falar sobre provas, sobre avaliações aí em todo esse cenário que estamos de isolamento social e, claro, de ensino à distância, de educação online, né? Para quem já esteve aqui nos nossos outros dias, né, tivemos aí, desde segunda-feira até hoje, já 4 salas de aulas. A primeira delas falando sobre gestão e direção, na sequência falamos sobre finanças, sobre educação socioemocional, e ontem falamos bastante sobre a formação de educadores nesse contexto, que a gente sabe que é um desafio aí para todos os diretores, gestores, coordenadores pedagógicos do ensino básico privado no Brasil. Antes de a gente já convidar aqui as nossas especialistas que estarão conosco e vão compartilhar sua visão e a sua experiência, eu quero fazer aqui sempre alguns recados, né, até de natureza um pouco mais administrativa, mas para que permita um melhor aproveitamento de todos e todas, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. E, novamente, né, para quem esteve aqui com a gente nos outros dias, pode soar um pouco repetitivo, mas como eu já estou vendo aqui pessoal novo que ainda não participou dos encontros, acho bacana a gente reforçar, né? Eu estou quase compartilhando a minha tela, ainda estamos aqui, o computador está pensando. Vamos lá. Em breve já estou com isso aqui funcionando. Agora, eu não estou me vendo e não estou vendo ainda a minha tela, então eu estou naquele momento constrangedor, mas eu sei que está tudo online e tudo funcionando. Vamos lá, agora acho que eu consegui, pessoal. Consegui, legal. Vamos lá, então, mais uma vez, né, o Educo Online é uma realização da Blue Ocean, né, da mesma forma que todo o portfólio Educo, e hoje temos aí a nossa quinta sala, como falei, para falar de provas, muito além das aulas remotas, né. Como nos outros dias, falei para quem já esteve aqui, pode soar um pouco repetitivo, mas eu gosto de dar esses avisos, né, porque a gente está aqui na plataforma Click Meeting. Sei que algumas já são familiares, mas outros não, são muitas plataformas que a gente está vendo para contatar online, reunir-se, inclusive educar, é claro. Então, essa aqui é mais uma, e eu acho sempre legal dar uma introduzida em como que ela funciona, né. Então, uma coisa importante, né, vocês vão ver que ali embaixo tem aquela mãozinha, aquele botão que é exatamente para vocês trazerem status, né, então, se vocês estão achando legal, ou se vocês discordam, ou se vocês precisam de ajuda, basta clicar, por exemplo, aqui no levantar a sua mão, né, já pus essa setinha vermelha aqui para deixar bem claro, e lá em cima do lado do seu nome vai aparecer esse status. A gente sabe por ali que, por exemplo, você precisa de uma ajuda, e o nosso time que está aqui em sala vai conseguir te direcionar, te ajudar e contatar você para dar esse help, tá bom? E também a gente gosta de reforçar, né, que este encontro, ele conta com um modo de perguntas, né? A gente não começa o evento com o modo de perguntas aberto, né? Mais que um evento, né? A nossa sala de aula, a gente não começa essa sala de aula com um modo de perguntas aberto, mas a gente abre esse modo de perguntas, eu aviso para vocês, e aí aparece ali embaixo aquele pontinho de interrogação. Então, o que vocês escreverem no chat entra como pergunta para a gente direciona, né? Fica com esse destaque azul, e a gente direciona essa pergunta às nossas especialistas de hoje, tá bom? Como sempre, gosto de agradecer à Escola da Inteligência, ao seu LEP, a Les Fotografia Escolar, a Mindmakers, a Seven Idiomas e a Miller Martin Advogados, que são patrocinadores do Educo para 2020, né? Então, toda a empreitada que é o Educo, desde o encontro presencial, que foi postergado, em princípio, para o nosso segundo semestre, até essa série de encontros online e também os encontros regionais, né? Então, agradecemos aí aos nossos patrocinadores que estão conosco uma vez mais, muitos deles já estiveram ao longo dos outros anos junto conosco, estão com a gente, fica aí com o meu e o nosso, claro, obrigado, né? Então, para essa sala 5 sobre provas, teremos aqui das 6 até as 7 da noite, vamos passar alguns minutinhos das 7 da noite, porque eu já estou tomando um pouco desse tempo, né? Vamos falar sobre como superar o desafio do ensino infantil fundamental, né, nas melhores práticas de AD para aplicação de processos de avaliação remota, né? Então, com a gente estarão aqui a Andréa Nagata, diretora-geral de Educação Básica do Cruzeiro do Sul, também a Cristine Rosado, diretora administrativa do SEI do Rio Grande do Norte, e a Sueli Corradini, diretora-geral pedagógica do Colégio Vital Brasil, estarão aqui com a gente para compartilhar essa experiência, essa visão, tudo aquilo que elas têm feito e aprendido, e vão aí compartilhar conosco também por meio desse debate, que a gente vai até as 19h30 nesse encontro, tá legal? Então, eu vou já parar de compartilhar aqui a minha tela e volto a me ver aqui, agora pequenininho, agora maior, legal. Eu já vou, como eu tenho feito nos outros dias, eu tenho brincado, eu vou promover aqui as nossas colegas a apresentadoras, né?
a Andréa Nagata aqui já estou promovendo a apresentadora, então para ela já vai aparecer ali o botãozinho aqui de áudio e vídeo para ela liberar o áudio e vídeo para a gente. Estou fazendo o mesmo com a professora Sueli Corradini, já reforço que é Sueli com Y, tá? E eu vi, Sueli, que na minha apresentação pus com I, tá? Já peço desculpas aqui ao vivo antecipadamente. E também já estou colocando aqui a Cristine Rosado, do SEI, como apresentadora, e peço para vocês já abrirem aí o seu áudio, o seu vídeo. A André apareceu rapidinho aqui e sumiu, mas em breve ela já está aqui com a gente. E também as demais colegas já liberei. Agora sim. Tudo bem, André? Boa noite, tudo bom? Eu ainda não te escuto. O do meio de áudio. Pronto, boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Cristine, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. A Sueli acho que já deve estar conectando aqui com a gente. Sempre tem um delayzinho entre eu liberar e aparecer, e a pessoa clicar e aparecer, mas agora a gente te vê também, Sueli. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, então estamos aqui com a Andréa Nagata, Cristine Rosado e a Sueli Corradini para a gente falar um pouquinho sobre todo esse contexto, né, de educação à distância e também de avaliação num momento como esse, né? Eu sei que ambas não, que são três, né? Mas vocês três têm aqui um conteúdo rico para compartilhar com a gente, na ordem, inclusive essa ordem que está aqui, pelo menos aparecendo para mim, também estava na nossa agenda. Eu vou te passar a palavra, Andréa. A gente acaba ficando até meio alfabético, que vai ser Andréa, Cristine e Sueli, para a gente conhecer as experiências de vocês. Eu vou fechar meu vídeo, convido a Cristine e a Sueli a fazerem o mesmo, e eu já vou até trocar aqui a minha imagem, André, pela a sua apresentação, que já deve estar aparecendo para todo mundo, e eu vou sumir aqui. Já está aparecendo para você, André, a apresentação? Já está. Legal. Sim. Bacana. Lembro, pessoal, isso. Pessoal, lembro para vocês que essa caixinha aqui onde estão os nossos vídeos agora projetados, lá embaixo à direita tem um botãozinho que se chama Dock, ou encaixar, né? Vocês clicando nesse botãozinho, você joga um vídeo lá para o canto, fica melhor para visualizar, e até você, Andréia, para fazer sua apresentação, acho que fica melhor aí para navegar nos slides. Eu vou sumir agora também com o meu áudio, e eu deixo com você, Andréia, para que a gente conheça a tua experiência, e a gente volte aí na sequência para ver a visão e a experiência da Cristine e da professora Sueli, então termos um debate aí na sequência de vocês. Vamos lá? Tá certo. Muito obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite do Igor Tavares, do Paulo, que me convidaram, assim como das minhas colegas, para que a gente possa discutir um pouco sobre esse grande desafio, né, pelo qual estamos vivendo. Eu sou diretora-geral de Educação Básica do Grupo Cruzeiro do Sul, e está em tela imagem dos nossos colégios, né, o Colégio Cruzeiro do Sul, o Colégio de Itu, de Salto, de São Sebastião e Alto Padrão. São colégios de educação básica, do ensino infantil até o ensino médio. E o Colégio Cruzeiro do Sul tem um curso concomitante técnico em informática. Então, temos uma experiência a mais com os cursos técnicos, né, juntamente com o ensino médio. Vivemos um grande desafio, e eu acredito que, com esse desafio, muitos benefícios, fragilidades, mas muita aprendizagem com toda a educação remota que estamos vivendo. Eu vejo que eu vou partir de uma frase que eu gosto muito, que é de um grande escritor futurista, o Alvin Toffler, né? Que ele diz que aqueles analfabetos do século XXI não serão aqueles que não podem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Eu vejo que nós vivemos um desafio maior na educação infantil e nos anos iniciais do Fundamental 1. Acredito que as minhas colegas também podem, né, na sequência, compartilhar desse desafio. Como proceder com aulas remotas para o infantil, por exemplo, 2 anos, 3 anos? Como que as nossas crianças ficarão frente a uma tela se interagindo com o professor, se não for com o apoio quase que 100% da família? Então, eu vejo que o nosso desafio, ele tem um ponto de atenção muito grande na educação infantil nos anos iniciais.
Quando caminhamos com a educação remota, com esse nosso ensino assíncrono e síncrono para os demais segmentos, eu vejo que o desafio ele se torna mais brando. Os nossos alunos do ensino médio, principalmente, eu falo dos colégios do Grupo Cruzeiro do Sul, já tinham uma experiência muito grande com as tecnologias da informação e comunicação. Então, a virada de chave que nós tivemos de ensino presencial para ensino remoto foi um tanto fácil com esses segmentos, mas também compartilho com vocês a nossa atenção especial para os anos fundamental do primeiro ao quinto ano e sextos e sétimos também, principalmente as séries que estão iniciando o segmento. Então fica a pergunta: qual a proposta pedagógica a seguir? Como nós avaliaremos os nossos alunos? Em princípio, seguimos com os nossos planejamentos, com as aulas síncronas e assíncronas. Não tinha como somente termos videoaulas num processo síncrono, porque foi uma experimentação de plataformas, foi uma experimentação de erros e acertos, não é? E acertando muito com os erros. Então, eu vejo que iniciamos esse processo, de certa forma, abruptamente. Então, deixávamos atividades na nossa área do aluno, semanários, atividades escolares, onde o pai da educação infantil e anos iniciais poderiam acessar e dar continuidade ao processo escolar em casa. Para os demais segmentos, isso foi de uma forma mais tranquila. No grupo, nós usamos algumas plataformas que nos beneficiam muito. Temos o Blackboard, onde ocorreu, inclusive, as nossas avaliações. Vocês, né, na sequência, poderão compartilhar as imagens. Temos também a PDA da Rede Pitágoras, um parceiro nosso, da Rede Objetivo, e também da NIL, é uma plataforma, um LMS que nos atende, que está nos atendendo esse ano, inclusive com um formato flexível e dinâmico, mas ainda assim há pontos de atenção, né? Eu vou passar aqui meus slides, que possa ter uma sequência de ideias. Aí, né, nós da educação básica temos material didático a seguir, livros, apostilas, material próprio de cada escola, e tivemos aí um desafio de transpor todo esse conteúdo programático para um modo remoto. O que nós fizemos? No primeiro momento, o professor, ele vai utilizar o quê? Os recursos didáticos para preparação do material, que é necessário para que os alunos, os estudantes, possam acompanhar esse conteúdo, possam acompanhar as aulas. Né? Numa sequência didática, o professor vai criar estratégias, utilizando as ferramentas tecnológicas, todas aí dispostas e disponíveis, né, no mundo digital, e pode muito bem apresentar esses conteúdos em diversas formas, por PDF, por videoaulas, por documentos e roteiros de estudos do Word e do próprio PowerPoint. Então, nós usamos esta estratégia durante o mês de março e abril. Durante o período das avaliações, tivemos também um novo desafio. Como avaliar esse aluno de modo remoto? Para isso, eu acredito que nós temos que ter um novo entendimento sobre avaliação. O que eu quero avaliar? Para que eu vou avaliar? Como avaliar? Partindo dessas premissas, nós conseguimos chegar nas nossas avaliações que aconteceram dentro de uma plataforma. Já temos um modelo que segue já desde o início do ano, que são as nossas provas semanais. Então, o mês de fevereiro e um pedacinho de março, nós tivemos essas avaliações e conseguimos
levar esse ensino remoto até o dia 30 de abril. A partir daí, entramos de férias. Só que nesse ínterim, o que aconteceu? Tivemos a ideia de separar o nosso ano em dois semestres. Então, nós começamos com aulas presenciais, fomos para o ensino remoto, fizemos as nossas avaliações dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem que nós usamos. Vamos fechar o nosso primeiro semestre no retorno presencial, sendo que o objetivo principal no retorno presencial será a realização desse aluno. Como nós faremos esse momento interativo com o retorno dos nossos alunos? Que bem sabemos que não será um retorno normal, igual tivemos lá em janeiro, né? Será um novo normal, que é assim que a mídia está chamando o momento atual. Então, vejam, não sei se está ficando claro, nós caminhamos até o dia 30 com esse cenário, não é? Onde os nossos alunos conseguiram chegar até as avaliações por modo remoto. As nossas avaliações seguem alguns padrões, lógico que de cada instituição tem o seu caminho, o seu percorrer, onde, para nós, o mais importante é o processo contínuo desse aluno. E conseguimos fechar com o Collaborate, que é uma ferramenta do Blackboard, as nossas avaliações. Nos demais colégios que não usam o Blackboard somente no Cruzeiro do Sul, nós usamos a plataforma New, onde conseguimos também realizar as nossas atividades. Então, o nosso processo foi um processo pensado rapidamente para atender a necessidade da demanda atual. Eu pergunto e, ao mesmo tempo, posso até responder. Nós temos certeza de que estamos acertando? Talvez. Pelo menos o propósito, o interesse, a intenção pedagógica e o repertório que nós usamos tem sido efetivado na proposta pedagógica dos colégios. Fica uma lacuna muito grande para a educação infantil, estou sendo reincidente, mas a nossa orientação para as coordenações foram que fossem tratados assuntos e atividades mais lúdicas, de construção, projetos colaborativos, para que o aluno não tivesse a interrupção pedagógica, que foi a nossa maior preocupação, para que o aluno da educação infantil tivesse o convívio, né, nas salas de aulas montadas, com a professora, para que ele tivesse a continuidade do seu processo escolar. Nos demais segmentos, mesmo enfrentando inúmeros desafios, inclusive de acesso, desafios de recebimentos ou não das informações postadas, foram todos cuidados a tempo, mas eu friso aí uma fragilidade muito grande ainda, mesmo sendo o ensino privado, da possibilidade de acesso de todos os alunos. Então, eu vejo também que nós estamos passando aí por um momento de grande reflexão, principalmente do ensino, onde novas culturas estão sendo criadas. A geração de valor do nosso estudante, o nosso estudante está sendo protagonista do seu processo escolar. Era um grande objetivo da BNCC. E eu acredito que esse objetivo está sendo aí, a cada dia, implantado de uma maneira remota, mas de uma maneira muito efetiva. Então, com toda essa cultura digital, que eu acredito que agora nós estaremos, vivenciando com mais intensidade, fica também a experiência, de que a nossa matriz curricular, provavelmente, para 2021, sofrerá alterações, Foi comprovado como que nós podemos atingir os nossos alunos de modo colaborativo,
usando outras metodologias, principalmente as metodologias ativas, com os objetos de aprendizagem muito bem definidos por cada segmento, durante esse período. A mídia soltou uma informação de que a Universidade de Cambridge usará as aulas remotas, né, o ensino à distância, durante o ano de 2021. E nos deixa aí pontos para reflexão. Se todo o nosso repertório cultural de educação que nós vivemos, né, durante séculos, atualmente ele está sendo questionado. Então, valerá muito de cada instituição de ensino, de sua proposta pedagógica, do seu projeto político, né, tem uma força política muito grande, pedagógico, escrito pela comunidade escolar, para que seja efetivado aí nas escolas, né? Escolas, eu acredito que públicas também estão enfrentando aí uma dificuldade, mas estão aprendendo também, e as escolas particulares, que, de certa forma, avançaram mais nas questões da educação digital, porque já era uma premissa nossa, não é, de alterar as nossas matrizes, de fazer valer as tecnologias da informação e comunicação, que vem avançando o mundo de uma maneira rápida, e todos os setores da sociedade. Então, quando as TICs chegaram nas escolas, bateram na sala de aula, encontraram as nossas salas de aula um tanto obsoletas. Se nós voltarmos a nossa discussão, o nosso pensamento e entendimento para a nossa sala de aula, uma sala de aula que pouco mudou do século passado para esse. Os nossos alunos continuam sentados, um atrás do outro, e nós temos a lousa com o giz e o professor dificilmente sendo um construtor do conhecimento, não é? Eu vejo uma dificuldade nossa, gestoras, de implantar essa nova cultura, uma cultura de mediação de conteúdos, uma cultura de construção conjunta de conhecimentos, onde o professor aprende com o aluno, onde o aluno ensina para o professor, e nessa dupla jornada que nós temos, surge aí uma cultura digital, surge a literácia digital, a alfabetização, o letramento que nós aprendemos aí com a Magda Soares, aprendemos com tantos estudiosos da nossa área. Então, eu posso terminar aqui deixando que seja uma frase, mas que a nossa educação remota, né, com as nossas aulas assíncronas e síncronas, com as nossas aulas invertidas, com o nosso ensino híbrido, carrega muitos benefícios, sabendo que temos as nossas fragilidades no campo da educação. Também acredito que as iniciativas mais bem-sucedidas da transmissão de aulas síncronas é o que fica aí, são dos colégios do Grupo Cruzeiro do Sul. Temos as testemunhas de pais de que essas iniciativas via professor, aluno, tem sido um ponto muito positivo. E também não podemos nos esquecer de que temos um legado para ser construído, um desafio da nossa educação digital, que passa pela comunicação, o setor comunicacional, passa pelo pensamento digital, é uma das nossas responsabilidades dentro de sala de aula, atenção nos detalhes, né? Não podemos esquecer que as especificidades são construídas de uma maneira global e também a capacidade de adaptabilidade, né? Então, não é resiliência, mas é a adaptabilidade do cenário atual, adaptabilidade do mundo presencial para o mundo digital, ficando aí. Eu sempre gosto de frisar os pontos positivos, não é? Nós conseguimos implantar em pouco tempo o que demoraríamos para implantar durante um ano, talvez, e que muitas vezes o ambiente virtual de aprendizagem
Aí ficava na morosidade de nós implantarmos e ativarmos essa tecla. E, de certa forma, isso aconteceu de um modo muito rápido. Então, eu fico por aqui, aguardando aí o posicionamento do Paulo e disposta também a continuar no debate, caso precisem. Muito obrigada, espero que tenha atendido, né, a proposta da sala. Estou à disposição. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Andréa. Muito legal a tua contribuição. Eu confesso que já me vem aqui até algumas questões para te pontuar, para te endereçar. Eu vou até falando na parte de questões, né? Eu vou colocar aqui, eu vou abrir, pessoal, o modo de perguntas, então vocês vão ver que ali embaixo, onde tem o chat, que eu vi que algumas pessoas, inclusive, já se posicionaram ali, já mandaram mensagens e tudo mais. Eu já deixei ali agora o modo de perguntas, então ali no chat já aparece o pontinho de interrogação. Então, basta você escrever ali no chat, clicar no ponto de interrogação, que entra como pergunta. Se já for uma pergunta para a professora Andréa, já marca ela, ou deixa em aberto, que a gente direciona para todas nós especialistas. Eu convido a Cristina já a abrir a câmera dela para a gente já poder dar sequência aqui no encontro, mas eu vou deixar já aberto esse modo de perguntas, que aí já fica à disposição, já podem endereçar as questões de vocês. Eu também já fico com as minhas aqui na manga, que sem dúvida o que a Andréa trouxe já me deixou bastante interessado aqui em saber mais detalhes. Obrigado, Andréa. Olá, Cristine, tudo bem? Acho que o seu áudio ainda não está vindo. Será que ele está aberto aí já? Tem que estar verdinho aquele botãozinho ali. Olha lá. Até agora tem um segundo. Boa noite a todos. Agora te escuto. Boa noite, eu vou colocar também aqui no ar a sua apresentação, Cristine, já facilitando aqui para você, já deve estar aparecendo para você e para todo mundo. Eu vou fechar aqui o meu vídeo, o meu áudio, convido a professora Andréa a fazer o mesmo, acho que você já está sem áudio, mas para fechar o vídeo, que a gente libera melhor aqui a banda de internet, e já passo aqui a bola e a palavra, então, para você, Cristine, para a gente dar sequência. Vamos lá? Vamos lá. A escola fechou, e agora? Essa pergunta certamente fez parte da cabeça de muitos educadores, né, de muitos gestores, de muitos professores, mas para respondê-la, nós precisamos fazer uma outra pergunta, né? Que escola nós somos? Eu sou Cristine, sou diretora pedagógica, tá, administrativa, mas eu sou pedagógica, uma das diretoras pedagógicas do Colégio SEI. Ele existe em Natal há 48 anos, nós costumamos chamar de uma escola desacostumada, no sentido da não acomodação pedagógica. Nós temos no SEI da educação infantil ao ensino médio. A minha apresentação eu vou focar talvez no que tenha sido mais desafiador, que tenha sido pensar para crianças tão pequenas na educação infantil e no Fundamental 1, tá? E vou começar com um histórico de como nós iniciamos esse processo. Nós somos privilegiados no sentido da formação de professores, nós temos uma formação de professores dentro da grade do professor, semanal, paga pela escola, então nós já vimos pensando nesse processo, quando as primeiras sinalizações surgiram. No entanto, também foi uma surpresa, a gente ainda esperava mais umas 2 semanas pela frente, mas no dia 17, que foi o dia da paralisação aqui no Rio Grande do Norte, no dia seguinte, no dia 18, a escola já estavam com aulas síncronas para todos os níveis. Mas isso tem relação com quem somos. Para nós, a interação era fundamental. Então, ter interação para a gente a gente não tinha dúvida, a gente não pensava em uma outra forma que a escola pudesse ir à casa dos alunos sem que houvesse interação. No dia 24, nós tivemos a primeira experiência de avaliação formal. Nós tivemos depois um intervalo para um recesso, nós antecipamos o recesso do meio do ano. No dia 4, nós iniciamos uma outra etapa, e no dia 11, agora deste mês, nós já estamos pensando no retorno da escola, né? Mas voltamos à nossa identidade. O tempo inteiro, eu acho que nós precisamos pensar que a escola mudou a forma, mas não quem ela é.
né? Então, nós precisávamos nos dedicar para uma necessidade de continuar o desenvolvimento dessas crianças, com suas habilidades e competências, com percursos criativos, com jornadas de aprendizagem significativas. Precisávamos manter um vínculo com essas crianças e favorecer a saúde emocional delas. Então, diante dessa consciência dos nossos objetivos, nós sabíamos que precisávamos nos relacionar muito bem com as famílias, porque, como foi pontuado, nós dependíamos também, especialmente tratando-se das crianças da educação infantil do Fundium, nós dependíamos desse apoio dessa família, né? Nós precisávamos rapidamente rever os nossos currículos, saber o que era possível ser priorizado, o que poderia ser deixado para um novo momento, para um momento que todos estivessem mais confortáveis com os desafios inerentes à nova prática, e trazer essa família para próximo da gente, né? Então, foram muitos comunicados de apelo a essa vinculação maior, de colaboração, telefonemas, e dentro de uma perspectiva de que crianças até 10 anos, né, ou seja, até o Fundamental 1, há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de tempo de tela. Né? Então, nós pensando nisso, nós organizamos os nossos tempos didáticos. Os tempos didáticos na educação infantil, após algumas experiências, né, a gente já teve um tempo maior, mas nós chegamos ao seguinte formato. Leiam estágio 1, 2 e 3, como crianças de 1 ano, 2 anos e 3 anos, e assim por diante. Então, nós começamos com 20 minutos de interação, para os primeiros estágios, e mais 15 minutos que eles estão em pequenos grupos. E assim a gente vai crescendo um pouco, 10 minutos sucessivamente, até chegar aos 55 minutos já no Fundium, né, com as crianças do primeiro ano. E aí, para ilustrar um pouco essa força da interação, quando a gente fala que quando a gente pensa, né, que estar com as crianças, os professores estar com as crianças, interagirem com as crianças, elas precisam de fato se comunicar com elas, né, ter idas e vindas, dar a voz a esse aluno. Eu trago um vídeo curtinho aqui, que vocês vão ver uma aula de inglês. Foram as primeiras aulas. I like fish. Thank you for asking. E assim vai acontecendo, né? Você vê que a professora está interagindo tanto com os alunos e os alunos entre eles, né? Então, são princípios pedagógicos que nós fazíamos questões de mantê-los, né? Nós fazíamos, era essencial para a gente manter esses princípios, e eles foram sendo favorecidos nas aulas, né, nos encontros online, que não se restringia a isso. Nós tínhamos também um trabalho assíncrono com as crianças, e esse trabalho acontecia nas sequências didáticas. Todos os dias as famílias recebem pela agenda virtual uma sequência didática. Nós fizemos questão de deixar essa sequência bem completa em termos de planejamento. Nós nos questionamos se valia a pena isso, mas em função da histórica falta de valorização à educação infantil, nós fizemos questão de que as famílias vissem o que queríamos trabalhar em cada campo de experiência, os objetivos e as atividades. Então, diariamente, essas famílias recebem também a forma assíncrona de trabalho
em casa. O tempo didático do fundamental, ele vai crescendo, né, também com grupos menores e com os especialistas participando deste tempo didático. Vamos lá. A sequência de... Opa, me atrapalhei aqui com os slides, desculpem. A sequência didática do ensino fundamental, ela, obviamente, vai ser um pouco mais robusta, porque ela também pensa numa dedicação do aluno de mais tempo, de uma concentração maior, né? Mas eles recebem também diariamente as suas sequências didáticas. E aí, agora, nós vamos conversar um pouco sobre como avaliar, né? Como é que nós vamos avaliar as crianças na educação infantil. Para isso, a gente criou alguns critérios, o que é que pode ser observável através de uma tela, né, numa jornada de construção, numa jornada de percurso investigativo com as crianças, como é que nós faremos isso com os pequenos grupos, e assim eles foram sendo feitos. Eu espero que deem para vocês lerem aqui, mas também está dividido por campos de experiências. E se vocês olharem o item 1, ele já fala na interação, né, que é eu e o outro, na interação nesse novo formato. Quando a gente vai para escuta, fala e pensamento, imaginação, no item 4, ele fala já o momento, se o aluno sabe parar a hora de falar, fechar o microfone, abrir o microfone, né? Então, são novos critérios para a nova demanda. E que são critérios de fato avaliativos. Nós trabalhamos com avaliação formativa, então a avaliação para a gente é um processo contínuo, que vai acontecendo a todo instante. No Fundamental 1, nós já temos objetos de conhecimento mais claros, né, de serem olhados. Então, por trabalharmos com pedagogia de projetos, a gente tem uma interdisciplinaridade entre as áreas, e isso continua acontecendo na educação infantil, também no ensino fundamental 1. Nós fez parte da nossa avaliação, a avaliação das famílias sobre as aprendizagens dos seus filhos. Nós enviamos pesquisas, nós tivemos a autoavaliação do próprio aluno, nós utilizamos questionários do Google Forms, um diário de aprendizagem para as crianças, o Google Drive com a devolutiva das atividades, né? E eu vou exemplificar um pouco esse processo com, talvez, uma área que os educadores preocupem-se muito, que é o processo de alfabetização, né? A parte da leitura e da escrita. Eu vou apresentar um trechinho que foi solicitado aos alunos dos primeiros e dos segundos anos, que eles mandassem trechinhos de leituras. Esse foi um dos nossos alunos aí que nos enviou um trechinho de sua leitura. Cozinhar, assistir um filme. Isso é bom mesmo. Bem, Magali, você gosta de cozinhar, mas o que vamos preparar? Então, essa já é uma criança que já estava, ela é do primeiro ano, mas ela já está bem avançada no processo de leitura, né? Mas aí nós tínhamos os critérios a serem observados. Então, como é que o acompanhamento das habilidades de leitura, se ainda a leitura estava silabada, se vinha expressividade, como é que está esse processo, né? Isso tanto acontece através de pequenos vídeos enviados às professoras, mas também nos pequenos grupos. As professoras pedem essas leituras, fazem suas observações, e aí entra a interpretação também, se a criança está compreendendo o que leu. Mas a gente criou os critérios avaliativos disso, né?
E aí a professora vai preenchendo como é que está o nível de leitura das crianças. Nós também elegemos critérios em todos os componentes curricular, né, como nós falamos em leitura, aqui está o da leitura, se eles estão desenvolvendo, o que é que ainda estão a desenvolver. Então, a avaliação formativa tem como princípio ter esses dados para nortear a sua prática. Então, nós precisávamos, sim, nós não podíamos nos manter tão longe sem esses dados para nortear os processos de ensino-aprendizagem que estavam ocorrendo na escola, né? E aí, como eu falei, nos objetos de conhecimentos a serem avaliados, nesse projeto nós trabalhávamos em ciências do sistema circulatório, então o Google Forms também colaborou para isso, e nós fomos nos apropriando de novos instrumentos, de como chegar até as crianças e saber o que as crianças estão aprendendo, né? Já que no Fundamental 2 e no médio nós tivemos aulas síncronas nos mesmos horários de aulas, desde o segundo dia, então nós temos um ambiente virtual de aprendizagem e que favorece fazer provas com múltiplas escolhas, questões autorais, já que a gente precisava saber, de fato, o dado para a gente não era tão importante por conta de uma nota, mas para nortear os nossos processos, para nortear o que a gente precisava fazer. E isso foi sendo mapeado, tem sido mapeado ao longo de todo esse processo, no intuito de favorecer as aprendizagens significativas e nós mantermos a nossa missão educativa, né? E agora nós estamos num processo esperançoso de retornar às aulas, né? E volta a nossa questão, e agora? E a nossa fase que nós estamos agora. Acho que eu usei meu tempo, mas eu estou à disposição de vocês para as perguntas, para o que vocês precisarem. Legal, Cristine, muito bom, obrigado pela contribuição, acho que muito prática a sua experiência, a sua visão. Agora escapou, não tomei água, dá nisso, tem que tomar água. E o que eu acho interessante é que você trouxe, assim, desde o princípio e foi pontuando realmente as formas como tem avaliado, como tem acompanhado, um pouquinho, inclusive, das aulas, como aconteceram, até um ponto aqui, né, eu vi que alguns colegas ali, pelo menos eu vi poucos, mas comentaram que não apareceu o vídeo para eles, mas no geral até outras pessoas falaram, não, apareceu para mim, e até pessoas aqui próximas falaram também que deu certo, então, pontualmente, né, tem uma forma de a gente disponibilizar depois esse vídeo para quem não conseguiu ver, professora? Claro, inclusive já está no seu e-mail. Isso, já está no meu e-mail, tanto que eu já incluí aqui, depois a gente encaminha para todos, para todas, porque quem viu, vê de novo, quem não viu aí vai ter oportunidade, mas como eu descrevi, né, foi ali, tanto na parte do inglês como na parte de leitura, né, um pouquinho do processo, tanto educacional como avaliativo ali, sendo descritos e apresentados em vídeos bem breves e muito, muito claros, né? Eu vou convidar a professora Sueli a abrir já a câmera e o áudio dela para a gente conhecer a experiência dela, né? E agora a gente vai ficar maior aqui na tela, e na sequência, obviamente, né, pessoal, o modo de perguntas continua aberto, eu estou vendo aqui até já algumas perguntas chegando, e como eu adiantei, né, podem direcionar a pergunta tanto para a professora Andréa, para a Cristine, ou para deixar em aberto, ou mesmo para a Sueli, que vai nos trazer a visão e a experiência dela agora, e ao final da fala da Sueli, aí sim a gente abre para um debate com nossas 3 especialistas, para a gente ter aí um momento bastante rico, tá bom? Sueli, vou te passar a palavra, agora eu sumo aqui da tela, e já também coloco aqui, eu vejo que você passou para a gente a sua apresentação, deixa eu só fechar o que já estava aqui e já deixo a sua também no ponto para que a gente possa conhecer a tua experiência. Vamos lá? Eu vou mexendo, será? Pode pilotar daí. Posso se pilotar quiser aqui? testar. Ok, sim. gente, boa noite. Paulo, Igor, agradeço muito o convite. Tive o prazer de assistir a todas as apresentações dessa semana e acho que essa troca é fundamental nesse momento desafiante aí que todos nós estamos passando. Então, eu trouxe um pouquinho, deixa eu ver aqui, passar os slides aqui, peraí. Um pouquinho
de quem nós somos, né? O Colégio Vital Brasil pertence ao grupo Godoy Educacional, é um colégio que tem 9 anos, um pouco mais de 1.600 alunos, e temos desde a educação infantil até o ensino médio. Eu trouxe aqui um pouquinho, Paulo, isso já foi falado, né, nos encontros anteriores, mas eu vou deixar aqui o início dessas aulas remotas, a questão da legislação, porque eu acho importante nós termos isso em mãos, né, até para qualificar esse trabalho que a gente faz com as famílias, é um respaldo, né, que nós temos junto às famílias quando nós conversamos e explicamos o porquê das nossas escolhas. Um pouquinho dos nossos desafios, né? Bom, primeiro desafio, como minimizar esse impacto no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, falando um pouquinho da formação de professores, nós tivemos 2 dias intensos de formação presencial das equipes de TI e TE com os nossos professores, e os professores tiveram um duplo desafio, além de aprender a utilização das ferramentas, das plataformas Teams e Zoom, que foram as nossas escolhas, eles tiveram o desafio da transposição das práticas pedagógicas para o ambiente virtual. Alguns professores com mais habilidades e outros com nenhuma habilidade, né? Então, naquele momento, o foco foi do aprendizado de tecnologia, compartilhamento de tela, produzir e editar os vídeos, né? Então, houve um trabalho colaborativo muito grande, envolvendo os professores de todos os segmentos. Nós já nem percebíamos a diferença entre os professores de educação infantil, Fundamental 1, 2, ensino médio, né? E a partir daquele momento, daqueles 2 dias de formação intensiva com as equipes de tecnologia da informação, tecnologia da educação, a formação passou a ser à distância, né? Inclusive, nós temos esse apoio da tecnologia, né, da equipe de tecnologia, da TI, da TE, até hoje, para a equipe docente, tá? E sempre a gente sempre reforçava com os professores, porque a insegurança é natural, é muito novo, não houve tempo para testar, para uma reflexão, enfim, é muita novidade, é aprender e já, né, começar a colocar em prática. Mas uma coisa que fortalece o professor, né, é que ele é o especialista, ele tem o conhecimento, tudo que eles fazem, né, os conteúdos, eles têm base científica, então, para que eles se apegassem a isso, e que esse novo desafio seria mais uma ferramenta para ele colocar, né, em prática todo esse conhecimento. Então, partimos com isso do ponto de vista da formação dos professores, minimizar essas perdas, não só do ponto de vista da aprendizagem, né, quando nós falamos dos campos de experiência, quando nós falamos dos direitos de aprendizagem, mas também do ponto de vista emocional, psicológico, porque são crianças que perderam o contato, né, físico com a professora, com os colegas, e se nós pensarmos, né, nos direitos de aprendizagem que nos traz a BNCC, né, esses direitos enfatizam muito, não só o protagonismo da criança, mas como as relações, né, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o conhecer, o expressar. Então, como trabalhar tudo isso de uma forma remota, né? É um grande desafio, por isso que a gente fala que a educação infantil, as séries iniciais, né, que tem uma perda mais significativa, né, porque esse vínculo é muito importante, né. E do ponto de vista da alfabetização também, eu penso que mais da metade das famílias com quem eu conversei ao telefone
foram famílias dessa faixa etária, principalmente preocupadas com esse processo de alfabetização, né? Ontem ainda eu li uma matéria da professora Maria José Nóbrega, que é especialista em alfabetização e formação de professores, que ela falava exatamente sobre essa perda para as crianças de 5 e 6 anos, quando elas estão no pré-2, primeiro ano, que estão iniciando o processo de escrita, né? E ela mostra que a alfabetização, ela exige um conhecimento científico, e que depende de um trabalho de estímulo e análise, que é muito feito pela observação do professor, né? Então, os pais não são responsáveis pela alfabetização dessas crianças em casa. Às vezes os pais falam, puxa vida, mas agora eu virei professor do meu filho, eu não tenho esse preparo. Claro, né? E nem é essa a responsabilidade da família alfabetizar o filho. Mas, por outro lado, ela dá uma dica importante, que os pais podem ler em voz alta para essas crianças, perguntar para elas se elas conseguem achar alguma palavra repetida. Então, essas crianças estão aprendendo. Não é o ideal, tá? Mas é o que é possível fazermos nesse momento de forma remota, tá? Mas a gente também não pode perder de vista que eles estão aprendendo de uma outra forma, né? E trazer para eles de uma forma a tranquilizá-los, mas de uma forma também fundamentada, né? A escola não é achismo, que a BNCC, ela prevê que a alfabetização, se ela não for consolidada no primeiro ano, ela continua no ano seguinte. Ou seja, essas perdas, né, elas são recuperáveis naturalmente. Deixa eu ver. Pode passar. Bom, aí fizemos as nossas escolhas, né? Então, acompanhar os documentos. Algumas dessas escolhas eu vou me aprofundar mais para frente, tá? E outras eu vou simplesmente citar, porque senão também, com certeza, Paulo, vou estourar o tempo. Então, as nossas escolhas foram acompanhar os documentos oficiais e de referência pedagógica, documentos internacionais, porque nós sabemos que outros países já tinham avançado nesse assunto, né, no que diz respeito à educação. Escolhemos trabalhar com as atividades síncronas e assíncronas. A equipe de TI e TE construiu tutorial de uso de ferramentas para os pais e para a equipe pedagógica. Então, sempre que havia uma nova ferramenta, uma inserção de nova ferramenta para o professor usar, a equipe pedagógica tinha o cuidado de, além da formação, né, por meio das reuniões que nós organizávamos, que nós ainda organizamos, claro, preparar um tutorial para deixar à disposição do professor. E ainda assim, no momento das aulas síncronas, sempre tinha alguém da TI, da equipe de apoio, junto com o professor, para que se desse algum problema no decorrer da aula, o professor se sentiria seguro que o socorro dele já estava lá, né? Optamos também por manter ao máximo a rotina com a equipe pedagógica, as reuniões pedagógicas, os horários, as reuniões de assessorias. Nós contamos com assessorias internas para todas as áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, história, geografia, né? Que são como se fossem os nossos coordenadores de área, são responsáveis pelo conteúdo, pelas discussões com os professores de conteúdos e práticas, né? Optamos por investir na comunicação com as famílias por meio de circulares muito bem explicadas, muito bem fundamentadas, mencionando a legislação quando havia necessidade, os e-mails respondidos de uma forma quase que de imediato, uma equipe grande para acompanhar os e-mails, e telefone, né? Uma das nossas escolhas foi dar a resposta dos e-mails por telefone, porque ao telefone nós sentimos que a família sentia, né? E nós também,
que era uma aproximação muito benéfica. Era um momento de nós entendermos como é que estava a rotina dessa criança, como é que estava a situação da família, se eles estavam em home office. Então, a família, nesse momento, ao telefone, se sentia muito acolhida, né? E, com isso, a gente deu um passo, né, importante no fortalecimento desse vínculo, que é um dos pilares aí também do colégio, né? E nós sabemos que nessa faixa etária, o desafio para os pais é muito maior. Por quê? As crianças não têm autonomia e precisam da mediação dos pais para colocar na frente da tela, para ajudar com as tarefas, para ajudar essa organização semanal. As práticas pedagógicas centradas nas crianças, as sequências didáticas, que contemplassem de alguma forma as vivências, as brincadeiras, né? A explicação, né? Importante que isso ficasse muito claro qual que era o objetivo para as famílias, né? De que forma que nós estávamos fazendo essa transposição. Optamos também pelos roteiros de estudos semanais, respeitando a carga horária, né, de cada disciplina. Então, os roteiros são disponibilizados semanalmente. Então, as famílias recebem de uma única vez tudo que vai acontecer ao longo da semana e eles se organizam, né, para que as crianças desenvolvam as atividades assíncronas. Vídeos de acolhida para manter a proximidade da rotina escolar. Então, tudo isso nós tivemos como escolha, né, o diálogo com as crianças na medida do possível, e também a Caixa de Memórias, que foi um projeto que a equipe da educação infantil criou, né, organizou já desde o início desse isolamento, em que as crianças constroem com as famílias uma caixa, customizam esta caixa e vão depositando nesta caixa as atividades que eles vão desenvolvendo, as emoções, as curiosidades, tudo que eles estão vivenciando nesse momento de isolamento, eles vão colocando dentro da caixa. E essa caixa, quando nós voltarmos para o presencial, ela será levada para o colégio e a professora, né, vai organizar algumas dinâmicas com essas crianças de retorno, né? Então, dessas escolhas, né, considerando, Paulo, acompanhar, né, essa questão da afetividade, do fortalecimento do vínculo, nós criamos alguma forma de mostrar esse cuidado e esse afeto que nós temos pelas crianças, né? Então, uma primeira iniciativa, logo que começamos esse momento aí remoto, a equipe pedagógica solicitou que nós criássemos, né, que a equipe de apoio, de marketing, criasse um cartão de aniversário, para que as professoras encaminhassem, né, para as crianças no dia do aniversário. E isso foi muito bem recebido, as famílias entenderam isso como um carinho, puxa vida, né? Um carinho realmente que faz com que a família entenda que o filho dele é uma pessoa muito especial, né? Uma outra iniciativa foi o envio do presente do Dia das Mães, porque eles já tinham feito esse presente, né? Esse presente já estava pronto no colégio. Então, o presente foi uma caneca com um desenho que eles fizeram na aula de arte, trabalhando com algum artista, né? O tema de algum artista. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos para entregar essas canecas para cada uma dessas famílias. Foi uma logística intensa, mas cada uma das famílias recebeu a sua caneca com um cartãozinho. E isso foi uma surpresa maravilhosa. As famílias tiraram fotos, colocaram nas redes sociais, mandaram mensagens para as professoras pelo chat, pela plataforma, pelo Teams.
E, além disso, também fizemos uma homenagem virtual para essas mães no sábado que antecedeu o Dia das Mães. E pedimos para as famílias irem nos mandando fotos da rotina das crianças, para a gente poder compartilhar. E aí nós recebemos uma foto muito fofa, né, do Fernando, da rotina dele. É uma criança da educação infantil, do maternal, e o Fernando na frente da tela com o uniforme do colégio. Né? A mãe contou que ele quis colocar o uniforme do colégio para assistir à aula. Né? Então, tudo isso fortalece o vínculo com as famílias, cria formas da gente mostrar cuidado e afeto. Aí, ainda, né, nas nossas escolhas, nós temos aqui as atividades assíncronas, né, trouxe essa tela para mostrar como que se dá a comunicação com as famílias por meio dessa plataforma, né? Então, aqui nesse slide, por exemplo, nas postagens, a família consegue enxergar, né, todas as disciplinas. Aqui eu estou falando numa situação de Fundamental 1, então a família consegue enxergar a disciplina de arte, de ciências, de educação física, educação musical, história, geografia. Então, a família coloca para a professora que aparece, né, as tarefas de inglês de avaliação, aparece como não entregues. E aí, depois, ela mesma menciona que o problema era com o navegador que não abria, né? Então, é uma forma rápida da professora ir conversando com essas famílias, a comunicação com as famílias. Isso dá uma segurança, traz uma segurança para as famílias e uma possibilidade de, rapidamente, o professor ajudar e ver o que é preciso fazer, tá? E isso é um exemplo, mas acontece com todas as idades no colégio, tá? Para os pequenos, os pais que entram para falar, né, com os professores, os maiores, que têm mais autonomia, eles mesmos já vão conversando com a professora, tirando dúvidas, pedindo sugestão. Uma outra escolha nossa, né, que foram os roteiros, né, que foram as atividades assíncronas, com materiais, né, aqui é uma aula de psicomotricidade, para uma turma do pré-1, em que o professor prepara uma aula, se vocês observarem, sempre nós estamos cuidando do foco pedagógico, tá? Todas as aulas, elas têm uma intencionalidade pedagógica, elas têm um objetivo, nós colocamos sempre quais são os objetivos de aprendizagem e qual é o desenvolvimento das propostas, para que as famílias entendam que habilidades e o que aquilo vai agregar, né, no desenvolvimento de seu filho. Aqui tem um vídeo, Paulo. Será que consegue colocar? Não sei. Um vídeo a partir dessa imagem, né? Isso. É que eu não sabia que tinha esse vídeo. Se ele não tivesse subido na plataforma, a gente não consegue colocar, infelizmente. A gente consegue disponibilizar depois para o pessoal? Consigo. Tá. Que pena. Que pena que eu tenho 4 vídeos aqui. Tá, entendi. Realmente eles têm que ser subidos, da mesma forma que a gente fez com a professora Cristine, né? Eles têm que ser subidos separados ali na plataforma, porque eu fecho a apresentação, abro o vídeo e volto, né? Eu confesso que eu não sabia desse detalhe, senão eu tinha te adiantado isso, desculpe. Tá. Bom, aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, Paulo, só preciso tirar esses. Deixa eu ver se.
Eu não vou conseguir. Bom, é o professor de psicomotricidade, tá? Ele pega um cabo, uma barra, né, de alguma vassoura, o material que a família tem em casa, né? A gente tem tido esse cuidado, né? Para trabalhar o equilíbrio. Então, ele consegue pendurar, né? Ele usa até o filho dele aqui como exemplo, ele se pendura na barra. Então, dessa forma, né, usando os vídeos, as videoaulas, a família consegue desenvolvendo as atividades com as crianças. Ainda nas atividades assíncronas, né, vínculo com a professora. Nós temos depoimentos de que quando as crianças ouvem a voz da professora, né, eles correm, né, para assistir a essa aula, né. Então, na verdade, aqui não é uma live, é uma atividade assíncrona, mas dentro do roteiro de aula, a professora faz um vídeo de acolhida, né, e nesse vídeo de acolhida, ela chama a atenção dos alunos para desenvolver as atividades. E também o mesmo cuidado, colocar qual é o campo de experiência que está sendo desenvolvido, e quais são os objetivos de aprendizagem que serão trabalhados nessa aula. Né? Aqui nós temos também, aqui seria um vídeo, tá? Que é da coordenadora, e ela traz, ela faz um trabalho muito interessante no presencial, que é uma acolhida semanal, que nós chamamos de Bom Dia, Boa Tarde, esse projeto. Então, todo dia, no início do período, às 7h10 da manhã e às 13 horas, no período da tarde, ela faz uma apresentação, né? E ela traz algum assunto, alguma história, para começar o dia dessas crianças. Então, todos no pátio, e a Pro, né, a nossa coordenadora assistente da educação infantil, faz esse trabalho de acolhida com as crianças antes deles iniciarem a aula. Será que dá para clicar? Acho que não dá para clicar nesse link, não é, Paulo, do YouTube? Acho que não, né? E aqui ela traz, né, nós trouxemos, né, fizemos essa transposição do Bom Dia, Boa Tarde para o virtual também. Então, semanalmente, ela grava o Bom Dia e Boa Tarde. E nesse vídeo, na gravação dela... Oi, Shelly, me escuta? Oi, Paulo. Oi, desculpa, é que realmente tem um delay na hora que eu abro o meu áudio, tá? Eu estava aqui conectado com você. Eu vou tentar ali, a partir da sua apresentação, você pode continuar a tua fala, mas eu vou tentar pegar aquele link, porque a gente consegue assistir aqui sim no YouTube, mas eu tenho que pôr o link aqui, tá? Eu vou tentar aqui no backstage fazer isso, mas você pode dar sequência. Eu posso dar sequência? Okay, pode dar sequência, eu tento por aqui. Ok, Paulo, obrigada. Então, aqui nesse vídeo, ela traz, são trechos, tá? Ele foi editado. Ela traz a caixa de memórias, né? Ela vai mostrar que ela tem uma caixa, e o que ela colocou nesta caixa. E o que ela colocou nesta caixa foi a saudade, a palavra saudade. E aí ela pega e diminui um pouquinho a palavra saudade e transforma em saúde. Quer dizer, é um momento que nós estamos com muitas saudades de vocês, crianças, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde. E é por isso que nós estamos conversando dessa forma, né, à distância, de uma forma remota. E aí fizemos a opção por atividades síncronas também para a educação infantil e para o ensino fundamental 1, né? Respeitando os documentos, né? Temos alguns documentos que nós estudamos da Universidade de Illinois, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Como
a Cristine mencionou, Sociedade Americana de Pediatria, respeitando o tempo de tela. Nós não começamos com atividades síncronas na educação infantil e no Fundamental 1 de imediato. De imediato foram somente as atividades assíncronas. Para o Fundamental 2 e médio, não. Foram as atividades síncronas e assíncronas desde o início do isolamento. E escolhemos, então, para as atividades síncronas, né, as lives, né, da plataforma Zoom, e todas essas aulas, elas ficam gravadas, de forma que se as famílias não conseguirem assistir no horário determinado, elas têm a possibilidade de assistir um pouco mais para frente, né? Então, essas lives, né, esse slide aqui, ele tem uma orientação aos professores, né? Sempre a gente tem um cuidado de subsidiar o professor com detalhes dessas orientações, para que ele se sinta tranquilo na hora de preparar e na hora de apresentar a sua aula. Então, essas aulas, nessas lives, a gente entende também que os nossos alunos tiveram muitos ganhos, né? Eles aprenderam situações à distância em que eles vivem muito semelhantes a uma sala de aula, né, do presencial. Então, eles aprenderam a usar o dispositivo de levantar a mão para poder fazer pergunta quando eles querem falar. Eles deixam o microfone desligado enquanto o colega fala ou enquanto a professora está dando aula. Então, são ganhos importantes de respeito ao coletivo também. Oi, Sueli, você me escuta? Escuto. Legal, eu consegui, aquele link, ele está com uma imagem, eu consegui digitar aqui, acho que vai dar certo. Eu vou jogar aqui no YouTube, vamos ver se dá certo para o pessoal ver. Vamos lá. Ele ainda não aceitou aqui, eu vou tentar de outra forma. Acho que vai dar certo, vamos ver. Aparece para você dar o play daí já? Apareceu, posso clicar? Pode controlar. O que é isso, Procibele? Tenho certeza que foi a pergunta que vocês fizeram aí, não é verdade? Hoje eu trouxe uma caixa surpresa. Ai, o maternal brinca muito dessa atividade, não é verdade? O que será que tem aqui nesta misteriosa caixa surpresa? Eu peguei uma caixa, forrei e escondi aqui dentro um objeto. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês tentarem adivinhar. Atenção! Tan, 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 tan. Primeira dica: é um objeto leve. Bem levinho. Oi? Já descobriram? Não, mas gente, não é possível. Calma que tem mais chances. Calma. Este objeto geralmente cabe no bolso e na bolsa. Parece que eu já tô ouvindo gente Paulo, aí falando que tá descobrindo. Se você quiser diminuir... Parece, ai. Paulo, opa! Posso dar mais uma dica? Pode cortar. Era só para ilustrar um pouquinho. Próxima dica. Tranquilo, estamos de volta e até atendendo o seu pedido, Sueli, você me comentou para te avisar do nosso tempo, se você conseguir talvez em 5 minutos finalizar, para a gente conseguir ter um tempo de debate, tá? Pode ser que em 5 minutos, talvez 6, então vamos lá. Mas te agradeço. Obrigado, vamos lá. Vamos lá. Então, nós fizemos, então, Paulo, acho que tá indo, né? Tá. Então, as videoaulas explicativas com as propostas, o roteiro de estudo semanal com todos os componentes curriculares. E aí optamos, para o primeiro ano, organizamos os grupos por hipótese de escrita, tá? A atividade é a mesma,
porém com as estratégias diferentes. Então, essa sondagem, ela já havia sido feita no presencial. Então, as crianças vão mudando de grupo conforme a evolução no processo vai acontecendo. Então, nós trabalhamos nesse momento com grupos reduzidos e com um olhar mais para o letramento. E sempre concluímos com a leitura da professora, tá? Para as avaliações, nós optamos por usar o Forms, tá? Optamos pelo processo também, né, da avaliação formativa. Não vamos avaliar, né, não avaliamos a educação infantil primeiro ano, começamos com as nossas avaliações do segundo ano em diante. E vale lembrar que nós já tínhamos avançado muito também no presencial, então nós já tínhamos feito uma avaliação acumulativa, que é como nós chamamos, e já estávamos no processo da avaliação contínua. Então, para encerrar o nosso trimestre, faltava apenas uma avaliação que nós optamos por fazer utilizando a plataforma, né? Utilizamos o recurso do Forms. Então, todo início de avaliação, os professores retomavam, né? Quais eram as regras, levantar a mão, escrever no privado e explicando como que usava o Forms, que era um recurso que eles já estavam usando durante esse período. Os professores fizeram uma revisão, né? Tivemos o cuidado com a revisão. Também gravaram, aqui é o professor de xadrez, tá? Não vai aparecer o vídeo, mas o professor de xadrez também gravou uma jogada de xadrez como revisão. E a professora aqui no momento da prova. Eu acho que isso foi uma coisa interessante que nós fizemos, um trabalho que deu muito certo. Nós tivemos praticamente 100% das crianças fazendo a prova, tá? Um ou outro que não fez, a mãe justificou, e optamos por aplicar esta prova no horário da live junto com a professora. Então, antes da prova, a professora dava as orientações e ficava ali junto com o aluno. Caso ele tivesse alguma dúvida, ele podia acionar a professora. Isso trouxe uma tranquilidade imensa para as crianças e para as famílias, tá? Usamos para o infantil indicadores de aprendizagem, que tem muito a ver com a interação e com a observação, por isso que nós optamos por não utilizar nesse período de ensino remoto, tá? E um último slide, rapidamente, acho que eu tenho uns 2 minutinhos, Paulo, onde nós estamos agora, tá? O que nós percebemos, Paulo? Que nós estamos um pouco mais maduros, né, com relação a tudo que nós temos de informação e aquilo que tem a ver com os nossos valores, com a nossa filosofia, com os princípios da nossa instituição. Porque tudo isso que eu falei, ele tem que estar de acordo com a nossa essência, que eu coloquei no slide lá no início como desafio, que foi missão, visão e valores, mas eu não falei, estou falando agora, né? Porque nós não mudamos a nossa essência, nós não mudamos a nossa filosofia, nós só mudamos a forma, tá? Temporária, né? Esperamos que seja realmente temporário, de ensinar, né? Mas com o mesmo compromisso da qualidade da educação, da formação em valores e da proximidade com as famílias. Então, nós já nós encerramos o primeiro trimestre, no dia 21, ontem, e começamos o segundo trimestre. Conseguimos fazer o conselho de classe, conseguimos fazer reuniões com grupos de famílias da educação infantil e fundamental 1, os professores conversaram ao telefone com todas as famílias para devolutivas, para entender como é que está a situação. Nós ampliamos as atividades síncronas e assíncronas, inserimos o programa especial de estudos para aqueles alunos que têm dificuldade, para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio,
Inserimos exercícios complementares para aqueles alunos que querem se aprofundar. Vamos retomar com as aulas de convivência ética no Fundamental 1, que são as assembleias, né? E já estamos começando a pensar com a equipe de assessores, reflexões, já estamos começando essas reflexões, na verdade, sobre o desenvolvimento de um diagnóstico para o retorno desse momento, tá? Porque nós precisamos fazer um diagnóstico, um levantamento das perdas, para podermos organizar o plano de ação. Como é que nós vamos fazer essa retomada? Então, Paulo, resumidamente, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Desculpa passar aí um pouquinho do tempo. Muito obrigada. Bom, eu vou já colocar aqui o vídeo para maiores, já convido a Andréia, também a Cristine, para abrirem seu vídeo, seu áudio, para a gente ter um debate. Pessoal que não mandou pergunta ainda, essa é a hora. E uma outra coisa também, enquanto a Andréia e a Cristine estão junto com nós, vejo que alguns profissionais que estão aqui na sala não colocaram aí do lado o nome da escola, né? Se puderem colocar aí no chat qual que é a escola que vocês representam, um colégio, bacana para a gente se conhecer. Já ficando, é nosso obrigado por estarem conosco às 7h20 da noite de uma sexta-feira. Para quem for de São Paulo, inclusive, é um feriado, surpresa, mas então já tem o nosso agradecimento. Está aqui o André, do Colégio Palmares, legal. Já vejo que estamos... vocês três e eu, nós quatro aqui, então eu quero abrir desde já o modo de perguntas. Eu vi também até que algumas perguntas foram ali pelo próprio chat sendo atendidas, mas acho que é bacana a gente trabalhar isso de forma ampla, né, com todo mundo, né? Então, até começando aqui, essa pergunta foi para você, Andréia. Deixa eu ver se ela também se aplica para as demais colegas aqui, ó. A Jeane, né, a Jeane de Alencar, ela falou, achei interessante a oportunidade dos alunos compararem suas atividades com as dos colegas. Como que vocês lidam com a questão da autoestima, da comparação inevitável em relação às notas para aqueles que não apresentam um rendimento esperado ou menor que o dos colegas, né? As crianças não se sentem expostas. Você pode nos contar um pouco mais sobre como se dá esse momento? Então, a pergunta da Jane para você, André, eu queria ouvir de você e, na verdade, queria ouvir também da Cristina e da Sueli essa questão, porque vejo que ela é comum, né? Então, vamos começar aí alfabeticamente. Então, te passo a bola, André, na sequência, Cristina, e a gente fecha com o olhar da Sueli sobre esse ponto. Vamos lá? Vamos lá. Eu até já respondi. Isso, eu vi ali. Mas o que eu confirmei com a Jeane é que a educação infantil, né, foi o questionamento dela, é avaliado por portfólios. E nós teremos agora um momento presencial onde finalizaremos o processo. Quanto aos alunos do Fundamental 2 e médio, nós avaliamos pelo Colaborate, e são avaliações individuais, não há comparação. Temos avaliações colaborativas também, feitas no laboratório presencial, mas onde isso acontece de uma maneira normal, porque já é uma prática, entendeu? Então, nós não temos aquele momento específico de termos a avaliação de modo remoto e, ao mesmo tempo, e todos comparando as notas. No Colaborate, do Blackboard, é feito de uma maneira individual. Entendi. Legal. Cristine, quer falar um pouquinho para a gente, como que está para vocês? Acho que o seu áudio está fechado, Cristine. É isso? Nós também trabalhamos a avaliação de forma individualizada, embora as crianças estejam em grupos menores, sendo observadas pela professora, então é quando elas estão em grupos menores que essas observações podem ser feitas, mas elas não têm esses elementos avaliativos para se compararem entre si e chegarem a um problema de autoestima ou algo do gênero, né? As crianças, as famílias irão receber depois, em momento oportuno, mas individualmente. Legal. Sueli? A mesma situação, né? Não existe como eles compararem, né, essas notas, porque elas são individuais. As famílias recebem as notas, né, cada uma a sua, e o boletim, que já deve ter saído também.
Deve ter gente que ficou chateada, né? Porque tem gente que gosta de comparar também, né? A gente sabe, né? Legal. Eu agora vou começar aqui de trás para frente, né? Tem uma provocação para você, Sueli. Você terminou, inclusive, foi um dos últimos itens que você falou, que você terminou o primeiro trimestre, né? Não ficou apenas claro, eu queria que você falasse um pouquinho, as avaliações do primeiro trimestre foram todas feitas remotamente ou algo foi feito presencial e depois remoto? Como que ficou isso? Nós optamos por encerrar o trimestre porque nós já tínhamos do presencial avaliações. Como que é o nosso sistema de avaliação? Nós temos avaliações agendadas pelo colégio, estou falando do segundo ano para frente, tá? Que chamamos das avaliações acumulativas. Nós trabalhamos por trimestre, são 3 trimestres, e a cada trimestre eles fazem 2 avaliações agendadas pelo colégio, e nós temos as avaliações contínuas, que é o processual, né? Aquela avaliação formativa que vai acontecendo ao longo do trimestre. Então, todos os instrumentos vão compondo uma média de contínua ao final do trimestre. Então, quando nós entramos nesse período de isolamento, todos eles já tinham feito uma avaliação agendada pelo colégio, já tínhamos caminhado com boa parte de avaliação contínua, e para encerrar o trimestre, faltava uma avaliação, né, agendada pelo colégio, e tudo aquilo que foi desenvolvido remotamente foi considerado também como processo, né, de avaliação contínua. Então, por isso que nós optamos, nesse momento, né, nós entendemos que seria possível encerrar o primeiro trimestre em função do que nós já tínhamos no modelo presencial. Então, foi uma única prova que faltava, e essa prova foi aplicada, e conseguimos encerrar. Então, começamos o segundo trimestre, agora vamos ver o que acontece. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que é da Fabiana Reis, que é do SEI de Natal. Então, Cristine, você aqui é café com leite, eu não vou te fazer essa pergunta, mas ela comenta aqui que no SEI nós temos uma trajetória de sucesso no trabalho com alunos especiais, né? Então, eles estão sendo desafiados a viver essa perspectiva do não presencial e têm desenvolvido algumas estratégias. E ela queria saber como as demais escolas têm pensado sobre isso. Queria começar com você, Andréia, na sequência ouvida a Sueli. Vocês têm essa experiência também com alunos especiais e como que está sendo para esse momento? Nós temos, sim. No Colégio Cruzeiro do Sul, assim como nos demais, acredito que é uma realidade nossa, né, do Brasil todo, enfrentando aí a inclusão dos nossos alunos. Nós mantemos os processos remotamente para esses alunos, obviamente com semanários e um planejamento específico, e daremos continuidade agora no retorno das férias com o mesmo projeto. Não tem muito que ser diferente do que nós já começamos, sabe? Paulo, não sei, Sueli, Cristine, o que podem acrescentar, mas é um processo que nós sabemos que não pode perder aí o seu fio, não é? O seu alinhamento. Então, daremos continuidade remotamente com as atividades adaptativas. Legal. Sueli, quer falar um pouquinho para a gente, como está para você? Nós temos também alguns alunos, vamos falar só até o 5º ano, né? Mas temos alguns outros. De que forma nós estamos trabalhando? Muito parecido com o que a Andréia falou, né? São alunos que precisam de um material, de um instrumento, né? De uma adaptação, um instrumento diferenciado, e aí nós direcionamos um professor que trabalha com o período integral para fazer um trabalho individualizado com esse aluno. Então, ele, em alguns momentos, ele entra, sim, de uma forma síncrona, organiza com a família esse encontro, mas é só o professor e esse aluno, e vai conversando ao telefone com a família para ver de que forma eles conseguem caminhar no desenvolvimento desse processo. Tá? Então, continua sendo um trabalho bem individualizado. Isso, então transpôs a realidade ali do offline, por assim dizer, do presencial para esse universo, né? E eu falei, né, Cristine, que você é café com leite, lógico que é brincadeira, né? Acho que é bacana também, já que a Fabiana comentou que vocês estão com algumas ações, você falar um pouco disso, né? Como que está sendo para a gente também poder se familiarizar com a tua experiência.
Os alunos especiais, eles têm um plano individual de trabalho, como em todas as escolas, né? E eles tiveram uma ação direcionada. Então, nós avaliamos o que é que eles precisavam, o que é que cada aluno precisava. Então, na grande maioria, eles estão tendo aulas síncronas separadas. A gente tem uma professora, a professora, como não está o tempo inteiro online com os demais alunos, ela tem horário para estar com os alunos que precisam de uma atenção mais direcionada, né? Embora a gente faça questão da presença desse aluno também no grupo em alguns momentos. E aí nós vamos avaliando cada situação, cada necessidade do aluno e fazendo as adaptações necessárias. Nós também temos casos até no ensino médio. Isso tem sido muito gratificante, ver os alunos desenvolvendo-se também, apesar das adversidades da sistemática, né, nesse período. Legal, é aquela história, né? É tudo uma questão de realmente estar engajado e querer e fazer, né? Como eu até falei agora com a professora Sueli, é essa questão de realmente conseguir transpor o que era feito no presencial, cuidado, atenção, com as crianças, principalmente aqui especiais, né? Para esse universo, vamos chamar assim, esse universo online, sem querer fazer propaganda de nenhuma mídia que está por aí, mas para esse contexto online, por assim dizer. Pessoal, eu não vou assim, tapar o sol com a peneira, são 7h30, a gente tinha combinado de ir até as 7h30, mas eu acho que está muito bacana, a gente tem algumas perguntas, tudo bem para vocês se a gente passar um pouquinho, se puder deixar no chat sim, não, para a gente vai ser bacana, que a gente já sabe qual é o nosso termômetro aqui, mas já entendendo que sim, pelo menos para passar alguns minutinhos, eu vou já te direcionar, eu volto com você aqui também, Cristine, com uma pergunta que foi feita pela Helena, né, que ela, até acho que com base naquele vídeo curtinho que você deu sobre a leitura, ela falou como são os relatórios de escrita dos alunos de primeiro e segundo anos no SEI, né, as crianças mandam fotos, como que é isso? Isso, a gente, agora na segunda etapa, nós estamos trabalhando com o Google Classroom, então eles postam as fotos, né, os pais, as famílias, né, a gente pede às famílias essa postagem de fotos, mas desde a aula síncrona, nos pequenos grupos, essa escrita também pode ser visualizada. A gente pede que as crianças mostrem o que conseguiram fazer, quando escreveram seus nomes, se conseguiram identificar. Então, o processo com pequenos grupos, ele tem sido muito produtivo nesse sentido. Então, não só do registro postado, mas do momento também do horário que eles estão com as professoras. Legal, eu tenho uma pergunta que vai um pouco nessa linha também da avaliação, né, até como você já trouxe um pouco aqui, Cristine, eu vou passá-la para a professora Andréa e também para a Sueli, onde a Geânia, que até coloca, né, que em algumas cidades, né, ela já ouviu que talvez não voltem ao presencial nesse ano, né, como que vocês veem, que alternativa vocês veem, né, para avaliar principalmente os menores, né, os mais novos, que sem dúvida alguma é um desafio extra, né, um grande desafio para todos nós, como a Jane coloca. Quero começar com você, André, não sei se como estava no chat você até já atendeu, mas acho que vale falar para todo mundo. Claro. Eu passo a mesma palavra para a Sueli. Posso te ouvir, André? Pode começar você, a gente ouve a Sueli na sequência. Tá, entendi. No retorno, nós faremos a concretização do processo avaliativo. Na educação infantil, nós trabalhamos com projetos de sociabilidade, socioemocionais, interativos, organizados num portfólio. Isso para a educação infantil. Então, esse processo, sendo semestral, ele terá sua finalização agora, quando voltarmos presencialmente. Nos demais segmentos, nós conseguimos fazer o fechamento, né, de todo o processo avaliativo, enviando as avaliações via área do aluno individual para cada aluno, onde foi possível nós terminarmos o nosso processo. Já prevendo um retorno, agora nós, né, em São Paulo, não sei como que a Sueli também recebeu essa ideia, está previsto para julho um possível retorno gradual. Então, eu acredito que nós, do Grupo Cruzeiro do Sul,
daremos prioridade à educação infantil. Como é um colégio grande, nós poderíamos receber a educação infantil e o ensino médio, por exemplo, mas de uma forma gradual, onde nós acabaríamos e terminaríamos com o semestre, né? No caso, agora são 2 semestres, o primeiro semestre letivo, finalizando os processos, né, avaliativos e mesmo de conteúdos programáticos. Perfeito. E, Sueli, você pode falar um pouquinho, inclusive, a professora Andréa trouxe essa questão, né, esse princípio, assim, de julho, né, que se fala desse retorno gradual, mas se consegue, Sueli, pensar, por exemplo, se esse ano, eventualmente, não voltar no presencial, como que fica para os menores, principalmente, né, que a gente sabe que é onde está esse grande desafio? Bom, Paulo, nós optamos por dar as férias em julho, tá? Então, nós estamos, desde o início, caminhando com as propostas, vamos já aplicar a primeira avaliação, vamos dizer assim, agendada pelo colégio, que são as nossas acumulativas, em junho, né? Então, a primeira avaliação vai ser no modelo remoto, agora com os professores mais experientes, os alunos também mais seguros com o uso das ferramentas, as famílias. Eu percebo que houve uma acomodação, tá, Paulo? Lógico, ninguém está confortável com essa situação, porque muitas famílias home office, a gente sabe como que é, né? Mas percebo que houve, sim, uma acomodação e um entendimento das escolhas da escola. Então, optamos por fazer a primeira prova, né, agendada pelo colégio, remotamente, torcendo para que nós consigamos voltar, depois das férias, no presencial, tá? Então, daremos as férias em julho e 3 de agosto retornamos das férias. Tomara que seja no presencial. Ainda que não seja no presencial, Paulo, nós vamos continuar nesse formato, e quando eu mencionei que nós já começamos uma reflexão acerca de um diagnóstico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos elencando com a equipe quais são os objetivos de aprendizagem do semestre que precisam estar muito consolidados para que eles acompanhem no segundo semestre, tá? Então, o diagnóstico vai partir dessa busca, tá? E tanto seja no presencial, seja na forma remota, nós vamos aplicar esse diagnóstico para podermos traçar quais são os próximos passos, ainda que de forma remota. Perfeito. É interessante o que você trouxe, mas também levando em conta o que a Andréa falou, e até a Cristine, que falou um pouquinho mais sobre essa questão que alguém colocou, eu não vou lembrar agora, que eu tirei do chat, porque senão eu fico perdido aqui com o que já foi falado, mas que é exatamente sobre o primeiro e segundo ano, né, se tira a foto da escrita e tudo mais, me lembrou até o que o Renato Judice, do Rio Branco, comentou ontem, né, e aqui eu vou parafrasear, tá, não vou dizer que são aspas, mas que ele comentou realmente, assim, que ficou até surpreso com alguns pontos dos processos avaliativos, que considera até começar a eventualmente fazer algumas coisas online, mesmo estando num contexto de retomada, mesmo estando no presencial, algumas coisas que funcionaram muito bem online, de eventualmente serem até mantidas, né? Acho que isso que é bem oportuno, que mostra que esse momento também nos permite desenvolver, aprender, melhorar algumas práticas, né? Não é apenas, a professora Sueli falou da acomodação, né? Então não é apenas uma incomodação, aí com o neologismo terrível que eu usei agora, não é apenas isso, não é apenas um incômodo, é também uma forma de, talvez um pouco forçosamente, aprender umas coisas novas, né? O André Luiz, que eu tô vendo aqui, ele é do Colégio Palmares, inclusive, eu vi que ele postou ali, então tá aqui o André Luiz do Palmares, a Graziela Total Educa, a Regina Yankee, não sei se pronunciei certo, tá, Regina, do Vital Brasil, mas voltando aqui, o André do Palmares, ele colocou pra gente, algumas famílias ficam descontentes com o diagnóstico demonstrado em forma de nota, né, seja conceito ou numérica, se elas ficam descontentes
por conta, né, até de, às vezes, dificuldade de conexão ou da própria adaptação ao EAD, né? Como que vocês têm lidado com isso? Se as famílias têm ficado eventualmente descontentes com essas avaliações e têm se pronunciado, falar, mas a conexão, o ensino à distância não pode exigir tanto. Como que tem sido para vocês? Eu vou novamente começar aqui com você, André, aí a gente segue com a professora Cristina e a Sueli na sequência. Se você puder falar um pouquinho como tem sido essa experiência para vocês, vai ser bem rico aqui para nós. Ok. Só retomando a sua fala inicial, acredito, viu, Paulo, que a nossa educação vai passar por um processo de mudança rápido. Os 20% já aceitos pelo MEC, em termos de educação à distância, penso que muitas escolas tomarão já como objetivo para 2021. Em relação à satisfação ou não dos pais, frente aos processos avaliativos diferenciados, projetados pela aula remota, pela educação remota, nós ainda não temos esse parâmetro porque não divulgamos os resultados. Os nossos resultados ainda estão em andamento, porque nós antecipamos as férias, ficamos o mês de maio em férias e retornamos agora em junho para terminar o semestre em julho. Então, nós tivemos aí essa caminhada. Não temos ainda o parâmetro dos pais, mas enfrentamos, sim, uma insatisfação, muitas vezes vinda dos pais, porque não contrataram uma educação presencial e agora estão tendo, e nós acabamos que temos que entender essa situação, porque muitos pais já retornaram aos trabalhos, né, não estão em home office. E o nosso aluno, principalmente das séries iniciais de educação infantil, eles necessitam de um apoio, de uma orientação familiar. Então, a gente lida com essa insatisfação também. Só um ponto, acho que você falou, eles não contrataram uma educação presencial, acho que você quis dizer, eles não contrataram uma educação remota, né, é isso? Isso, isso. Tá, legal, só para entender que eu não... Senão eu falei, nossa, estou na sala certa aqui, não, entendi. Vamos lá, Cristina. A Jane, ela colocou eu acho que vai se tornar até um ditado, que nós estamos trocando o pneu do carro e o carro em alta velocidade. Então, eu vejo que são esses desafios que nós enfrentamos. É isso aí. Bacana. Trocar o pneu com o carro andando, né? Vamos lá. Cristine, pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Até o 5º ano no Colégio SEI, nós não temos notas, tá? Esse foi um processo construído com muito cuidado, né? Com muito cuidado, porque as famílias ainda, muitas famílias, né, ainda gostam da nota como validação de uma aprendizagem. No entanto, isso já é muito tranquilo para a gente. Nós não entregamos ainda nenhum relatório, que é com base naqueles critérios de observação de aprendizagem e de portfólios, né? Nós não entregamos nenhum relatório ainda, nós estamos fechando o trimestre agora, ao final de março, mas também, assim como o André e Sueli, nós vamos cumprir o calendário, então, no final de maio, nós estaremos fechando os projetos e já mudando para o novo projeto, como nós faríamos se tivéssemos presencialmente, mas a avaliação formativa, que é o princípio da escola, ela iniciou e continua desde o primeiro, continuou, na verdade. Então, ela continuou. Então, as sinalizações que nós temos através de diversos instrumentos, eu mostrei alguns a vocês para sinalizar a possibilidade de instrumentos, ainda que não sejam provas exatamente, né? Na educação infantil, no Fundamental 1, quando eles sinalizam qualquer dificuldade, nós já estamos entrando em cena, porque isso é parte do processo da avaliação formativa. Então, se a gente percebe que um aluno não está conseguindo ir bem na aula por isso, a coordenação já está ligando para o aluno, a gente já está vendo se precisa de um suporte ou da professora, ou da psicóloga, ou o que está fazendo com que esse aluno não esteja aprendendo como nós imaginamos, tá? Isso não quer dizer que eu não estou falando que a gente também aguarda
espera por essa avaliação diagnóstica para termos uma ideia das perdas que aconteceram, tá? Mas o que o processo vem sendo sinalizado pelos diversos instrumentos que nós estamos utilizando, eles já estão sendo também tratados no próprio processo. Perfeito. Sueli, vamos lá? Nós tivemos, sim, muitas famílias falando, né, o que a Andrea falou, né, eu não contratei uma escola, né, nesse modelo remoto, agora eu vou ter que ser professor do meu filho, não tenho esse preparo, então tudo isso aconteceu. O que eu percebo é que depende de como que está a situação dentro da família, tá? Para essa insatisfação aumentar. Por exemplo, algumas famílias que não têm recurso tecnológico para todo mundo. Pai, mãe, home office, 2 filhos, cada um com horário de aula síncrona, e eu tenho 2 computadores. Como é que eu faço? Né? Então, isso é um problema. E aí, eles começam a transferir uma insatisfação para a escola, né? Então, vários outros exemplos que eu poderia estar dando aqui, né? Aquilo que eu falei anteriormente, eu percebo que já houve uma acomodação, né, uma organização dessas famílias, e no que diz respeito à avaliação, já era esperado, tá? Então, não foi uma surpresa para as famílias, porque na primeira comunicação que nós fizemos, né, logo naquela semana do dia 16 de março, nós deixamos ali que, dependendo do tempo, dependendo do cenário, as avaliações poderiam ser agendadas nesse modelo, né, nesse ambiente virtual, né? Então, não foi uma surpresa, nós avisamos com muita antecedência e demos todo o suporte, tá? Para que no dia da avaliação, inclusive quando eles fizeram com a professora na hora da live, foi inclusive mais um passo para que eles se sentissem seguros. Então, não houve reclamação no que diz respeito à avaliação. Bacana, vai naquela direção que o combinado não sai caro, né? É óbvio, e aí tem aquela apoio, né? Em tese, né? Em tese. E o apoio, tudo que a escola dá, os professores, o tempo real ali no chat, né? Sem dúvida. Aliás, falando em chat, você me deu uma deixa bacana, eu estou colocando agora, pessoal, aqui no chat, para todos, para todas que estão aqui conosco, né? Sempre fica aqui, apareceu já para vocês? Eu coloquei aqui, já apareceu, né? Bacana, já apareceu, já vi ali. Eu vou agora até colocar em destaque, agora está lá em cima do chat. Esse link é para a biblioteca de hoje, né? Reúne uma série de documentos que levantamos acerca exatamente de tanto do ensino como das avaliações à distância, né? E fica aí como um presente para todos, todas aqui. Então já fica esse link, porque agora vocês já podem abrir numa nova aba quando a gente fechar aqui esse nosso encontro de hoje. Todas já podem acessar e depois a gente envia para quem esteve aqui na sala também, né? A gente, como eu adiantei, né? 15 minutos a gente estava passando o nosso horário, mas isso aqui está muito bacana. Quem estava conosco naquele momento continua conosco, então eu vejo que estão engajados, engajadas. Para eu não terminar de forma seca, vamos dizer assim, eu queria deixar uma última provocação para vocês, e eu vou começar agora ao contrário, eu vou pedir para a Sueli começar, né, apesar de ter acabado de falar, que é o seguinte, no primeiro dia que a gente teve dessas salas de aula, né, que falou sobre direção e gestão, o André Aguiar do Inspira, ele falou uma coisa que, novamente, eu parafrasear, assim, como é que eu posso dizer? Não façam apostas, né? Então, pé no chão, atenção às movimentações e, acima de tudo, prepare-se para, eventualmente, um retorno híbrido, né? Porque quando houver o retorno, vai ter, certamente, muito pai que não vê a hora de mandar o filho de volta, muita mãe, muito pai, e vários outros que não vão querer mandar. Que não, ainda não, acho que ainda não. Como que vocês estão olhando para esse cenário bastante possível, para não dizer certeiro, do ponto de vista da avaliação, né? Como vocês olham para isso? Vocês olham para um cenário de eventualmente ter avaliações também feitas presenciais e remotas, tendo esse cenário de educação híbrida, presencial, remota. Queria começar com você, Sueli, na sequência, Cristina, a gente fecha com o André, e já também como considerações finais de vocês para esse nosso encontro, aí também com as despedidas de todos e todas as participantes. Vamos lá? Paulo, nós não pensamos, tá, nessa questão da avaliação híbrida,
Mas a nossa intenção é que, se nós pudermos voltar para o presencial, nós vamos optar por fazer as avaliações no presencial, porque nós achamos muito importante essa interação com o aluno, entender em que momento esse aluno está, entender como é que está essa questão emocional, porque eles não vão voltar da mesma forma também, né? Então, se for possível, nós pretendemos fazer as avaliações no presencial. Como não dá para fazer apostas, se for necessário, faremos no modelo virtual também, tá? Eu acho que agora o susto de implantação já passou, agora a gente tem que caminhar, né, para fazer o melhor com aquilo que nós já temos. Legal. Cristine, quer falar um pouquinho como estão vendo isso? Obviamente, eu acho que a educação básica, ela é premiada com a presença, né? Então, eu acho que todos nós estamos desejosos por estar na escola, por relações físicas, por avaliações físicas também, mas é claro que a gente aprendeu com isso, né? Quando a gente fala numa educação hoje não presencial, a gente tem que pensar em autoria, porque a gente sabe que se não tiver autoria, os menores não se atentam muito para isso, mas os maiores vão combinar o gabarito, né? E, obviamente, há um gabarito, né? Então, assim, foi preciso rever o que é a avaliação com consulta, o que é a avaliação sem consulta, né? São processos que precisam ter muito ainda estudo para se pensar numa avaliação híbrida. Então, o que nós preferimos fazer e sabemos fazer da melhor forma é presencialmente, né? Nós estamos sendo obrigados a agir virtualmente, mas é óbvio também que algumas experiências positivas, especialmente com os grandes, talvez não de avaliação, mas talvez também de avaliação, nós começamos uma avaliação com mais autoria dos nossos alunos, e isso tem sido muito legal para os alunos maiores, eles possam ser incorporados, tá? Mas não, o desejo nosso, talvez até muito afetivo, não só técnico, talvez depois a gente pense tecnicamente em novas alternativas, mas é de ter tudo presencialmente. Perfeito, tá claro. Vamos lá, Andréia? Vamos lá. Primeiramente, por último, agradecendo muito a participação junto com as colegas, um convite seu muito especial. Paulo, da educação básica, que sempre defendemos e discutimos o processo de avaliação, acredito que esse processo tenha amadurecido de certa forma, né? Nós sempre defendemos muito uma avaliação contínua e paralela. Então, o processo híbrido, o processo sala de aula invertida, ele compõe o processo de avaliação. Para nós, o tempo todo o aluno está sendo avaliado. Nós precisamos oficializar e mensurar essa nota, fazer a transposição de todo esse processo em forma de uma nota. Então, eu acredito que para o ano que vem, nós também teremos uma nova mentalidade, é um mindset novo também de aula, de formato de avaliar, que isso será um ponto positivo muito grande. Porque se a gente esmiuçar esse assunto, a gente consegue perceber a otimização do tempo, não é? O controle de material, a redução de custo, em proporcionar uma avaliação num laboratório de informática, de uma maneira e de um modo, todos ao mesmo tempo, fazendo a mesma avaliação. Isso é possível, nós sabemos disso. Mas eu acredito que chegou o momento de nós nos certificarmos que esse processo, ele pode ser válido. Então, só para clarear, nós pretendemos voltar fazendo uma avaliação diagnóstica de tudo que foi feito, de tudo que foi visto, de tudo que foi experimentado. Mas, de agosto em diante, né, quem sabe de uma maneira presencial, com certeza o planejamento que nós fizemos lá em fevereiro não será válido mais. Faremos um novo planejamento, certamente usando, sim, ferramentas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, para que nós também possamos trabalhar a sustentabilidade da educação. Então, eu deixo o meu agradecimento especial a você por ter mediado de uma forma tão esclarecedora
que muitas vezes a gente, né, derrapa aqui com tantas informações, e olha o chat, e olha as colegas, né, querendo também nos ajudar, e você, de uma forma brilhante, conseguiu tirar a nossa sala virtual. Muito obrigada. Poxa, eu agradeço, vou até ficar melhor aqui no final de semana, já estou me sentindo mais feliz agora, fechando a sexta-feira com essa. Obrigado, Andréa, obrigado, Cristine, obrigado, Sueli, pela contribuição. Muito obrigada. Obrigado a todas, a vocês, a todos e todas os participantes que estiveram aqui conosco hoje, né? Acho que foi uma semana bastante interessante nessa nossa primeira trilha. Não posso aqui olhando dizer quem esteve em todos os demais dias, mas vejo algumas pessoas que já estiveram conosco, inclusive entre as nossas especialistas que contribuíram, eu as vi aqui também ao longo da semana. Então, começamos falando sobre direção e gestão, seguimos para a parte financeira nesse cenário, vamos dizer assim, de educação remota, das escolas na mente dos pais operando com custos baixíssimos, né, o que a gente sabe que não é uma realidade. Então, aí nós fomos para a questão socioemocional na quarta-feira, algo bastante pertinente para o momento atual, e ontem falamos sobre formação de professores exatamente para estarem aptas a esse novo desafio, né, não dizendo do ponto de vista online, mas desse cenário todo de isolamento, acima de tudo, é um desafio extra, e hoje fechamos aqui com aulas e, acima de tudo, avaliações online. Espero que tenha adicionado, para mim adicionou bastante, não tenho dúvida que para quem esteve aqui conosco também, e pessoal, não deixem de estarem atentas à trilha que teremos na próxima semana, inclusive tratando de temas muito importantes, né, gamificação, ensino bilíngue, tecnologia, várias questões que vamos, sem dúvida alguma, divulgar para todas que aqui estiveram. Espero que conosco estejam novamente de forma remota, tá? Então, para hoje, para esse momento, o que temos é isso, né? Fiquem em casa e, assim que possível, nos vemos e podemos aí presencialmente estar juntos novamente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Paulo. Prazer. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada.